A maçonaria planejou isto muito bem, e orgulha-se de ter usado nada menos que o Concílio Vaticano II para levar a cabo o seu propósito. Eles sabiam que não poderiam destruir a igreja e mudar uma estrutura tão grandiosa de uma só vez, porque seria impossível. Portanto, tudo foi muito bem calculado, para que, a médio e longo prazo, as mudanças na igreja fossem acontecendo aos poucos, para que os católicos não ficassem tão escandalizados. A intenção principal da maçonaria é acabar com a Santa Missa, tirar-lhe o sentido sagrado, de renovação incruenta do sacrifício da cruz, deixando-a reduzida a nada mais que um banquete de confraternização. Várias pequenas mudanças, porém significativas, foram introduzidas ao longo do tempo. Por exemplo, diminuir o uso das batinas, fazer com que o padre celebre as missas de costas para Jesus, justificando que deveria ficar olhando para o povo. Tirar o sacrário do centro das igrejas. Estimular a prática da comunhão na mão e em pé. Permitir que pessoas usem roupas escandalosas nas celebrações das missas. Aumentar e diversificar os abusos litúrgicos. Fechar algumas ordens religiosas e desestimular as vocações. Selecionar os seminaristas, dando preferência para aqueles que tenham tendências homossexuais. Diminuir a veneração à Santa Mãe de Jesus e tirar as imagens dos santos dos pedestais, para não constranger os irmãos protestantes. Isso tudo, e muito mais, está sendo feito há muitos anos, mas a situação ficou ainda pior depois que a maçonaria conseguiu eleger um papa, em 2013. Usando o mesmo estilo maçônico de ser, o Papa Francisco, aos poucos, foi introduzindo algumas modificações e mostrando ao mundo as suas novas ideologias, contrárias à doutrina de Cristo. Não vou repetir aqui todas as arbitrariedades de Francisco, porque são muitas, e as pessoas que estão inscritas nesse canal e assistem aos meus vídeos já estão plenamente cientes disso. Mas é bom lembrar que o Papa Francisco está colaborando em muito com a maçonaria, no que se refere à destruição da Santa Missa. Isso ficou bem claro através da criação do documento Traditionis Custodes, que limita a celebração da missa tridentina em alguns lugares e proíbe sua celebração em paróquias. Muitos de vocês sabem que a missa tridentina é uma das melhores celebrações que temos atualmente, porque demonstra grande respeito ao Santíssimo Sacramento do altar e a renovação incruenta do sacrifício da cruz. Esse tipo de missa, o Papa Francisco não permite, mas ele não faz objeção alguma para as missas com abusos litúrgicos, celebradas por padres homossexuais. Por enquanto, o ataque está sendo feito apenas para a missa tridentina, mas, em breve, será contra a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento. Queridos irmãos, queridas irmãs, o caos se instalou na igreja após o documento Traditionis Custodes. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para comentar a respeito desta polêmica, desse último documento de Francisco que proíbe a missa no rito tradicional, ou pelo menos faz grandes dificuldades para que os fiéis e os sacerdotes tenham acesso a esse rito. E é a partir daí que nós estamos vivendo um momento de grande tensão. E várias autoridades da igreja atual têm se proclamado contrárias a esse documento Traditionis Custodes, e inclusive o cardeal Burke afirmou que Francisco não tem autoridade, mesmo como Papa, para proibir a missa no rito romano tradicional. Inclusive ele pergunta: de onde vem a ação severa e revolucionária do Santo Padre?
E ele chega inclusive a acusar Francisco de mentira, porque ele pede que seja tornado público o documento que teria todas as pesquisas que foram feitas no mundo inteiro para ver os frutos do Sumorum Pontífico. Então quer dizer que você tem aí uma situação de grande tensão. Veja aí que essas afirmações são graves do cardeal Burke, que entretanto se diz em comunhão plena com o Romano Pontífice. Então quer dizer que ele reconhece que Francisco é o Romano Pontífice, ele se diz em comunhão com ele, mas ele diz que ele não tem autoridade para fazer esse documento. Você vê, por exemplo, a afirmação de Peter Kwasniewski, nos Estados Unidos, que é também muito conhecido ali, e ele vai dizer que o Traditionis Custodes é o pior documento que já foi feito por um Papa na história da Igreja. Depois você vê que Dom Atanásio Schneider afirma o seguinte: dizer aos fiéis e sacerdotes que eles devem ser simplesmente obedientes a essas normas não funcionará, pois eles sabem muito bem que um chamamento à obediência perde o seu poder quando o objetivo é suprimir a forma tradicional da liturgia, o grande tesouro da Igreja Romana. Então ele vai dizer que os seminaristas e os jovens sacerdotes devem pedir o direito de usar esse rito, e se esse direito for negado, eles podem usá-lo de qualquer forma, de uma maneira clandestina. E que diz também que isso não seria um ato de desobediência, mas de obediência à Santa Madre Igreja, que nos deu esse tesouro litúrgico. Então, inclusive, Monsenhor Viganò acaba de publicar um texto muito forte, agora 30 de julho, dizendo que foi o próprio Francisco que declarou que é impossível esta coexistência entre o Vetus e o Novus Ordo na Igreja. Portanto, nós estamos diante de um debate muito violento, na medida em que agora nós temos que questionar realmente até que ponto podemos considerar Francisco um verdadeiro Papa da Igreja Católica.